Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje esse vídeo é bem bacana, nós vamos falar a respeito de algo muito legal que são as atribuições do técnico em segurança do trabalho. Até quem já exerce a profissão, às vezes tem uma dúvida em relação às suas atribuições, então eu vim aqui hoje trazer as informações e vou falar de cada uma das atribuições. Para você que está cursando ou pretende exercer essa profissão, vai aqui esclarecer e tirar as dúvidas se é isso mesmo que você quer, se vale a pena seguir a carreira de técnico em segurança do trabalho. Já vai deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. E me acompanha até o final que eu tenho uma dica para você. Quando a gente fala a respeito das atribuições do técnico em segurança do trabalho, essas atribuições elas são definidas na Portaria 3275 de 21 de setembro de 1989. O Ministério do Trabalho, através dessa portaria, define quais são as atribuições desse profissional. Então eu vou passar para vocês aqui todas as atribuições, orientando e explicando um pouquinho o que é cada uma delas, mas eu vou deixar essa portaria na íntegra na descrição do vídeo. Para a gente começar, a primeira atribuição do técnico em segurança do trabalho, definida nessa portaria, é informar o empregador, através de parecer técnico, todos os riscos envolvendo o processo. Então, quando o Ministério do Trabalho fala a respeito desse item, é muito importante que o técnico em segurança tenha um conhecimento amplo realmente do processo, das atividades desenvolvidas, porque ele é o profissional que tem essa função. Informar para o empregador e no segundo item já entra a informação aos trabalhadores. Então, o técnico em segurança do trabalho vai informar aos trabalhadores todos os riscos envolvendo a sua atividade e as medidas para eliminação ou neutralização desses riscos. Então, é importante que você realmente, como eu disse, tenha um conhecimento amplo. E o próximo, até o terceiro item dessa portaria, vai falar que cabe ao técnico em segurança analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar fatores de risco de acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Quando você faz uma análise detalhada do processo e define aí, através de métodos específicos, você consegue atender bem os itens iniciais, que é informar o empregador e ao trabalhador. E eu tenho normas, por exemplo, nós temos o PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, é um documento a ser elaborado, ele tem esse papel, de levantar os riscos, então é importante que o profissional da segurança do trabalho conheça todos os meios e todos os recursos, porque você vai fazer o levantamento dos riscos e, consequentemente, ter ali, a partir do momento que eu conheço o risco, quais medidas de controle, quais medidas para neutralizar todos esses riscos. E aí é seu papel, deixar tanto o empregador quanto trabalhadores bem informados a respeito desses riscos. Uma outra atribuição do técnico em segurança do trabalho é executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho, avaliar os resultados alcançados, porque a partir do momento que você identifica os riscos, você precisa definir medidas de segurança e procedimentos de segurança e higiene ocupacional precisam ser implementados. Então é seu papel implementar esses procedimentos, mas também acompanhar para avaliar se a eficácia dos procedimentos, eles estão adequados, eles estão atendendo aos critérios. Esses procedimentos às vezes precisam de revisão, as próprias normas definem essas revisões, então o seu papel é acompanhar. Uma outra atribuição importantíssima é executar os programas de prevenção de acidentes de trabalho, doenças profissionais nos ambientes de trabalho. Então, todas as possibilidades aí de acidentes precisam ser analisadas e eu preciso trabalhar a prevenção. A prevenção ela inicia na conscientização do trabalhador, no fornecimento dos EPIs, nas palestras. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre treinamentos, mas já é um meio de trabalhar a prevenção. Então, eu conscientizar a empresa como um todo da importância da prevenção é um passo fundamental, porque quando a gente fala de acidente de trabalho, a melhor forma é prevenir, é antecipar as situações perigosas para que elas não aconteçam. Outra atribuição é promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e outros recursos para poder garantir essa conscientização, Na verdade, um item até puxa o outro. E quando fala de promover aí debates, campanhas, seminários e treinamentos, como exemplo aí nós temos a CIPAC,
CIPAT. Inclusive, eu já fiz um vídeo explicando o que é a CIPAT, vou deixar no e-card aí para você acompanhar. A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A NR5, que é a norma que faz referência da CIPA também, tem um vídeo aí no canal falando sobre a CIPA. Ela prevê que as empresas precisam realizar anualmente a Semana Interna de Prevenção, que é a CIPAT. Essa semana é uma semana dedicada a estas ações. Então, envolve seminários, envolve palestras. Treinamentos, a gente tem todos os treinamentos envolvendo os processos na empresa, mas a gente tem também os treinamentos envolvendo as normas. Como, por exemplo, a NR35, a norma que fala do trabalho em altura, ela tem uma previsão de treinamento sendo realizado a cada 2 anos com carga horária mínima de 8 horas. Então, já é uma previsão normativa, é um treinamento regular que eu tenho que estar atento e promover dentro de todos os outros organizados, né, para trabalhar a prevenção do acidente. Uma outra atribuição muito importante do técnico em segurança é executar as normas. As NRs, elas definem a gestão do processo. Então, treinamentos é uma parte desse processo, mas tem muita coisa que tem que ser implementado na empresa. Só um exemplo rápido. Falando de trabalho em altura, eu preciso ter um trabalhador treinado, eu preciso ter um ASO em dia, mas eu preciso também ter uma estrutura que atenda aos critérios de segurança. Eu preciso ter as ancoragens que atendam aos requisitos da norma. Então, executar a norma é colocar em prática ela num todo. E é papel do técnico em segurança propor, acompanhar para que isso se cumpra, né, dentro do processo. Mais uma atribuição, encaminhar aos setores e áreas competentes as normas, os regulamentos, ou seja, toda a documentação necessária para que os outros setores cumpram as suas partes. Quando fala de executar, que é o item anterior, tem coisas que serão executadas por outros setores. Então, é papel do técnico em segurança ter esse entendimento e fazer essa distribuição, encaminhar essa documentação aos setores envolvidos. Outra função importante, indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio. Isso é uma atribuição do técnico em segurança. Claro que dependendo da empresa e do processo, a gente tem pessoas envolvidas. Por exemplo, se você tem um bombeiro civil contratado na empresa, ele cumpre essa atribuição e o técnico em segurança passa a acompanhar esse processo. Mas é importante que você tenha em mente que isso faz parte das atribuições. Acompanhar para que todo o sistema esteja em pleno funcionamento para o momento de um sinistro a gente não ter nenhum susto, né? Outra coisa importante, cooperar com as atividades do meio ambiente, por exemplo, envolvendo aí destinação de resíduos, a coleta seletiva. Na verdade, a segurança do trabalho e o meio ambiente caminham sempre juntos, né? Então, ele também atua nesse processo. Orientar as atividades desenvolvidas pelas empresas contratadas. O Ministério do Trabalho, ele deixa muito claro, especialmente nas NRs, que contratante e contratados são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das normas. Devido a esta exigência, a esse cuidado necessário, a empresa contratante, ela tem que acompanhar o contratado em todos os seus processos, em todas as suas atividades. Então, o técnico em segurança, ele está à frente dessa ação. Então, acompanhar, verificar a documentação, treinamentos, a execução da atividade se atende aos critérios normativos, tá? Outra coisa importante é executar atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho, utilizando métodos e técnicas científicas, procedimentos específicos, né? Um exemplo aí é a higiene ocupacional. Então, o monitoramento do ambiente, por exemplo, né? Avaliação de ruídos, avaliação de calor, poeira, tem que ser feita uma análise do ambiente e todo esse processo, quer dizer, a organização dessas atividades ligadas a esse processo estão vinculados à gestão da segurança do trabalho. Claro que tem uma atividade envolvendo o SESMIT, tem muita coisa que se vincula à engenharia de segurança, por exemplo, né? Os laudos que são gerados, mas enfim, o técnico em segurança, cabe a ele, né, ter esse acompanhamento. Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes de trabalho. Isso é uma ação importantíssima, porque quando eu acompanho os dados estatísticos, eu consigo ter um monitoramento melhor do meu processo. E esses dados estatísticos envolvem acidentes de
trabalho num contexto geral, os acidentes no meu setor. É importante a gente acompanhar porque a gente tem um gerenciamento melhor da segurança. Uma atribuição também que é de suma importância é articular e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos. Eu preciso fornecer a esse setor todos os resultados envolvendo os levantamentos técnicos de riscos para que sejam tomadas medidas para garantia da segurança a nível pessoal. Às vezes eu preciso contratar pessoas, às vezes eu preciso contratar treinamentos para qualificar melhor meus profissionais, então eu preciso ter essa articulação, ela é muito importante. Informar os trabalhadores e os empregados das atividades insalubres e perigosas. Aí entra um lado assim que você tem que ter um critério, especialmente você que está aí na área começando, você que está planejando entrar nessa profissão, tem que ter um cuidado muito grande porque isso gera muito conflito entre empregador e empregado. Então é importante que tenha realmente uma análise criteriosa do que é insalubre e do que é perigoso na empresa. Para isso eu dependo de uma análise criteriosa, de laudos técnicos comprovando a situação insalubre, por exemplo, para que sejam adotadas as medidas cabíveis e a informação chegue a todos dentro do que é previsto na atribuição. Uma outra atribuição bacana aí também é avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir o parecer técnico, né? Então toda vez que você faz a avaliação dos ambientes, você vai emitir um parecer técnico que vai subsidiar ações de controle. Então a segurança do trabalho faz as inspeções rotineiras de segurança, as NRs já prevêem isso, e nessas inspeções rotineiras vocês vão levantar as características, os riscos, emitir um relatório para que as medidas sejam tomadas. Uma outra atribuição é articular-se com órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes para que a gente tenha um mais amplo entendimento e conhecimento dos riscos, das prevenções, do que tem acontecido de novo, tanto em questão de legislação quanto de implementação de equipamentos, instrumentos de trabalho para garantir a conformidade do processo. E participar, né? Esse é um papel fundamental do técnico em segurança do trabalho, de seminários, treinamentos, congressos, cursos, para melhorar tanto o aspecto aí de conhecimento quanto a sua proficiência, né? O Ministério do Trabalho fala muito da proficiência do profissional na segurança do trabalho, do instrutor, por exemplo, e não só como instrutor, mas em todas as áreas de conhecimento é importante você estar sempre se atualizando. É uma área que está o tempo inteiro mudando, a gente tem alterações o tempo todo. E se você é um profissional que não se atualiza, você começa a ficar à margem do mercado. Então, participar dos seminários, dos cursos, das palestras, dos treinamentos é para que você esteja cada vez mais atento às novidades e às atualizações. Essas são as atribuições previstas dentro da portaria 3275 do Ministério do Trabalho que a gente trouxe aqui. São atribuições importantes, a maioria dos profissionais já conhecem. Uma coisa que você tem que estar, um embasamento muito importante, você tem que cumprir o que é a atribuição da profissão. Então, às vezes a gente faz coisas além, às vezes a gente deixa de cumprir o que é obrigação legal. Então, é muito importante que você saiba e conheça o que é a atribuição da sua profissão, porque você sabe exatamente qual é o seu papel na empresa. E a dica que eu tenho pra gente fechar esse vídeo é a seguinte: você que tá aí no ambiente da empresa, você vai executar todas essas ações, né? E você que tá iniciando na profissão, que tá querendo conhecer, é legal você saber também que você não precisa ficar restrito ao ambiente da indústria, ao ambiente da mineração, nas plantas, né? Você pode se especializar em áreas específicas. Por exemplo, você pode se especializar em higiene ocupacional. A higiene ocupacional é a área da segurança do trabalho que cuida dos monitoramentos do ambiente. Então você vai aprender a lidar com os instrumentos de monitoramento de poeira, de ruído, de calor, vai aprender a fazer os relatórios, vai trabalhar em conjunto com a engenharia de segurança, mas é uma área específica. Então tem muita empresa que contrata esse serviço. E uma outra área que você pode se especializar, que é muito legal, é a área de treinamentos. Eu trabalho com treinamentos, então meu trabalho dentro da gestão de segurança do trabalho é ministrar treinamentos das normas para os profissionais das empresas. Eu trabalho numa empresa de consultoria, a EMA é uma empresa de consultoria que atua exclusivamente com treinamentos. Então você pode trabalhar dentro das empresas, mas pode também se especializar em outras áreas específicas dentro da segurança do trabalho
trabalho e dá suporte para as empresas, que também é uma atividade muito interessante. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, não esquece de deixar o like, comenta para mim o que você achou, se você está na área, se você está entrando na área, quais são as suas perspectivas. Tô deixando na descrição essa portaria na íntegra, se você tiver alguma dúvida. Segue a MA nas redes sociais para continuar acompanhando tudo que a gente tem no canal. Se inscreve e clica no sininho para ativar notificações. Até o próximo vídeo.